Ok. Bom, podemos começar, acho eu. Ora bem, as bactérias são seres francamente incompreendidos. À partida, basta o simples facto de nos falarem de bactérias para nós sentirmos necessidade de lavar as mãos. Mas isto acontece porque nós tendemos a associar bactérias a organismos causadores de doenças, quando na realidade isto é uma visão muito limitativa da importância destes micro-organismos. Isto porquê? Porque, eventualmente, elas provocam algumas doenças, mas as bactérias patogénicas correspondem a uma fração pouco significativa da totalidade de bactérias existentes, a maioria das quais é, na realidade, inofensiva para nós. Ou porque não chegamos sequer a entrar em contacto com elas, ou porque, se o fizermos, dispomos de mecanismos que nos permitem precaver contra os seus ataques, ou então minimizar os efeitos desses mesmos ataques. Para além disso, existem outras tantas bactérias que desempenham funções que podem ser exploradas em nosso benefício ou que são mesmo fundamentais para a nossa sobrevivência. Cada um de nós, vamos ver. Cada um de nós está completamente recheado e revestido de bactérias. Só no nosso intestino existem aproximadamente 1 kg de bactérias que contribuem para o nosso bem-estar, participando em diversos processos, nomeadamente ajudando-nos a digerir alguns dos alimentos que ingerimos ou contribuindo para aumentar a nossa resistência a doenças. Mas a importância das bactérias vai bem mais além. Por exemplo, um dos elementos mais abundantes na atmosfera terrestre, que é também um importante constituinte do nosso organismo, é o azoto, o qual entra na composição de aminoácidos e ácidos nucleicos. Nós, e os outros organismos eucarióticos, não temos possibilidade de utilizar o azoto atmosférico. Portanto, estamos dependentes, imagine só, bactérias que, intervindo num conjunto complexo de processos que designa por ciclo do azoto, são capazes de o fixar e converter noutras fórmulas moleculares, integrando nas cadeias tróficas e tornando disponível para nós. Por isso, é de facto espantoso como nós podemos tirar partido das bactérias para aprender mais sobre nós e sobre o mundo que nos rodeia. Organismos modelo, como por exemplo a famosa Escherichia coli, que são utilizados na investigação científica e também com alguma aplicabilidade biotecnológica. Têm-nos permitido conhecer processos biológicos, processos genéticos, processos metabólicos, que têm permitido aumentar seriamente a nossa qualidade de vida. Por exemplo, cerca de 80% de todos os antibióticos que dispomos atualmente são fornecidos por bactérias isoladas do solo, pertencentes ao género Streptomyces. As bactérias, para além desta importância a nível da saúde individual e coletiva, têm também uma grande utilidade na recuperação e preservação ambiental. Por exemplo, bactérias pertencentes ao género Pseudomonas são capazes de degradar hidrocarbonetos e também alguns pesticidas, portanto podem ser utilizadas na biorremediação. E mais recentemente, a investigação desenvolvida ao nível da biologia sintética tem-nos mostrado ser possível utilizar cianobactérias, que são bactérias fotossintéticas, no sentido de produzir hidrogênio, ou seja, conseguimos obter um combustível verdadeiramente biológico que a médio e longo prazo nos irá permitir reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis. Portanto, isto tudo é uma questão de publicidade. Aqui a minha mensagem, eu espero que seja clara, é que as bactérias permitem-nos a perceber que às vezes é importante ouvir os dois lados de uma história e não julgar o todo pela parte. Quem começa? Bem, fez a apologia das bactérias, eu acho que o tema, o tema é interessante. Disse aí que o nosso corpo está cheio delas. E podia ter explorado mais isso, não é? Que uma pessoa nós somos nós e as nossas bactérias. Não é? Somos até mais bactérias do que nós. Somos até mais bactérias do que nós. Está uma boa frase que ando a composar o texto. Não é? O Ortega Gasset, somos nós as circunstâncias, e as suas bactérias. Agora, a parte boa é o tema, dá-me a ideia que é o tema que trabalha, que gosta, etc. Isso percebeu-se. Agora, demasiadas palavras para o tempo, que quis enlatar muita palavra nos 3 minutos. Pá. E algumas dessas palavras são palavras difíceis, pá, que estão lá no meio das outras, um jargão, etc. O que prejudica a clareza do discurso. Uma frase que disse aí que é perfeitamente a mais e que podia ter poupado. Espero que seja claro. Nunca se diz isso, porque senão a pessoa está a assumir que não está a ser. E, portanto, essa coisa nunca se diz. Espero que seja claro. Eu acho que pode melhorar e continua, porque as bactérias precisam de si, está bem? Obrigada. Eu, no seguimento do que o Carlos estava a dizer, eu sugeria que, em vez de arranjar tantos exemplos, se calhar elaborar mais em 2 ou 3, de forma a poder gozar mais os 3 minutos e divertir-se mais com isso, porque de facto
vê-se que a motivação é muito grande e a motivação é logo uma coisa muito importante e que transparece para os outros. Eu acho que eles já disseram praticamente tudo. Tenho aqui 3 coisas escritas: velocidade, alguma linguagem difícil e menos exemplos. Ou seja, que eles já disseram os dois. Dando menos exemplos talvez fosse melhor, porque obrigou a falar muito depressa. E o tema é suficientemente interessante para não ser falado tão depressa. Pois o meu problema era mesmo esse. Às vezes as pessoas têm mesmo... não gostam de ouvir falar de bactérias, então eu tentei dar muitos exemplos para mostrar que elas eram mesmo importantes e lá está. Concordo, que faz mais sentido explorar mais um tema em particular. Posso? Obrigada. Bom fim de semana.